Mauro, a gente vai falar ainda sobre essa situação dos jogos em casa, porque isso pode ser muito decisivo numa semifinal. O Corinthians não vence do São Paulo no Morumbi desde 2017. O São Paulo nunca venceu o Corinthians na Arena Corinthians. Isso se o Corinthians se classificar. Também tem isso. Mas sobre o jogo de hoje, é um outro São Paulo diante daquele São Paulo que a gente viu no começo do Campeonato Paulista? Criando chances, dando chance pra molecada, como o Bruno falou, a molecada dando conta do recado. É um outro time porque é um time que está sendo construído, está crescendo, está evoluindo, né? E as trocas foram importantes, né? Nicão deu passe para gol, Caleri fez gol, passe do Pablo Maia, os garotos fizeram gol, Rigoni e o Caleri fizeram boa jogada ali pelo lado direito, né? Que quase resultou em gol. Acho que as trocas foram boas também, o São Paulo conseguiu criar um volume muito grande. O jogo inteiro, né? Foram 10 finalizações no primeiro tempo, 12 no segundo. Na verdade, 22. Resultou no gol, né? Exato. A jogada do Rigoni com o Caleri e o gol do Nestor. Resultou no gol do Nestor, exatamente. Mas foram 22 finalizações, 10 no primeiro tempo, das 22, 13 foram na direção certa. O gol foi uma atrapalhada ali, um erro do Reinaldo, depois os jogadores batendo cabeça ali, né? A bola chutada pelo Diogo Costa, bateu no Pablo Maia, sobrou lá pro Davó, ou seja, foi um lance mais fortuito do que uma jogada construída pelo adversário. O São Paulo está crescendo, está evoluindo, o time briga muito, compete muito, isso é importante, não é um time acomodado, longe disso. A torcida de São Paulo conviveu durante um tempo aí com algumas versões de times meio preguiçosos, acomodados, meio blasé, e é o contrário do que nós vimos hoje. E eu acho, não sei se os jogadores estavam pensando nisso, mas o comportamento foi de quem buscou o resultado e mais gols, visando, evidentemente, ter uma vantagem que é fundamental, com torcida única. É muito importante você ter o mando de campo. É muito importante. Pode ser decisivo. Mas o Palmeiras ganhou de São Paulo do Morumbi, sim, mas em geral não é o que acontece. Pode fazer um levantamento estatístico aí, você vai ver que, em geral, os times mandantes vencem os jogos quando atuam em casa, quando há o mínimo de equilíbrio, né? Então, para o São Paulo foi importante o placar e coloca uma certa pressão no Corinthians de passar pelo Guarani, que obviamente é um time diferente do São Bernardo, mas camisa, mais tradição, tal, não tem como comparar. E construir uma vantagem superior, né, a um gol para poder ter uma vantagem que já estava sendo contada como do Corinthians, porque não se imaginava o São Paulo fazendo placar mais elástico. Mas trabalhou por isso, acho que o jogo inteiro. Acho que o São Paulo está dando aí motivos para o torcedor ter esperanças, independentemente do que aconteceu no Campeonato Paulista, de uma temporada minimamente digna depois do papelão que foi o ano passado, após o estadual, quando o São Paulo fracassou retumbantemente em tudo que disputou. Maurão, sobre os jovens do São Paulo, porque isso é algo que você fala do Rogério desde a época do Flamengo, que ele dava oportunidade para jogadores mais jovens. Ele chega nesse São Paulo, um São Paulo em crise, ele aceita o desafio, ele ameaça sair e fica reclamando, deixando claro os problemas do São Paulo. E ele ainda bota essa molecada para jogar, descobre aí talentos como Pablo, descobre aí talento como Marquinhos, que marcaram os gols hoje. Qual é o mérito do Rogério nisso tudo que vem acontecendo no São Paulo? Deixando claro, hein? Eu já cheguei a questionar, porque aqui a gente assume. Eu já falei, o São Paulo tá muito mal no começo do Campeonato Paulista. E o São Paulo tá se recuperando. Você não vai falar que você... com a Flamimimi derrubou o Rogério para colocar o Renato? Pô, se eu tiver o poder de derrubar o Rogério, então eu tô poderoso demais. Mas fazer barulho, aquele pessoal do Leblon lá queria o Renato, que jogava futebol com vocês lá. Vocês queriam o Renato de qualquer jeito no lugar do Rogério. Eu não acho o Renato um mau treinador, não, como muitos pregam. Não é isso que eu tô falando. Mas claro que é. Eu só tô dizendo que vocês derrubaram o Rogério. Vocês queriam... Mas vocês quem? Eu sei, a turminha lá a turminha do Leblon, Que loucura! Vocês jogavam futebol aí com o Renato? E aí... Eu já joguei futebol com o Renato, já joguei. Eu sei, não jogava sozinho. Então o pessoalzinho lá tatuado, o pessoal bem bronzeadinho, derrubaram o Rogério Ceni no Flamengo pra botar o Renato. Isso você também não pode achar. Não, aqui a gente assume tudo que a gente fala. Você mesmo, eu te respeito por isso. Eu te respeito por isso. E a gente tem que assumir. Claro. Eu questionei. Só lembrei no Flamengo realmente não achei um grande treinador, não achei. Agora, no São Paulo, ele tá conseguindo reformular esse São Paulo. Como diz o Nilson César, eu não sou poste pra não mudar de opinião. E galera, deixa like que a gente já chegou a 30 mil pessoas simultâneas. Então deixa o seu like, é muito importante pra gente. Mauro. Bem, eu acho o Rogério um técnico já vitorioso, promissor e com potencial para ser o melhor técnico brasileiro. Assim, fácil. Até porque ele tem
A proposta de jogo do Rogério passa muito por ter a bola, por pressionar no campo do adversário. Ele corre mais riscos. Ele monta times que tentam fazer um jogo mais difícil do que o chamado jogo reativo, o jogo pautado na defesa, o jogo que não é para provocar o erro do adversário, o jogo que é só no erro do adversário. Futebol que imperou e ainda impera em alguns momentos no pobre futebol praticado no Brasil. O Rogério nada contra essa corrente. Vai dar certo, vai dar errado. No Flamengo, acho que jamais o Flamengo seria campeão brasileiro sem as mudanças que ele fez. Ele tem muito das digitais dele nesse título que você não reconhece. Você e toda a Flamimimi, você é o presidente da Flamimimi, obviamente você não reconhece. E a saída do Rogério do Flamengo explica o fracasso do clube com um elenco de 200 milhões, como dizia o próprio Renato Portaluppi, em todas as competições que disputou depois. Se o Flamengo tivesse o Rogério, no mínimo uma daquelas 3 taças, com toda certeza teria levado. No mínimo uma. Agora, calma aí, deixa eu fazer uma observação, já que eu fui atacado. Não foi atacado, o Renato não. chegou na final de Libertadores. O Rogério foi eliminado pelo Racing. Se você quiser comparar o momento cada temporada, a quantidade de lesões, o tempo que um chegou, os adversários que foram enfrentados. Mas o Racing hoje não é aquele adversário temido numa Libertadores. O caminho que o Flamengo pegou em 2021 foi carne assada, como diria o Apolinho, como foi a do Palmeiras no ano anterior, exceto pelo River Plate. O Flamengo pegou um caminho muito fácil. Muito fácil. Quando saiu aquela chave lá, você olhava lá, o Flamengo ia pegar talvez o Inter, nem o Inter pegou. Talvez o Fluminense, nem o Fluminense pegou o Barcelona de Guayaquil, pegou o Olímpia, times que têm camisa, tradição, mas muito mais modestos, com investimento muito menores que todos esses times brasileiros, e chegar à final foi quase uma obrigação. E quando chegou na hora de fazer a diferença, perdeu o título num time que era uma bagunça, e como já falamos aqui várias vezes. Eu acho que assim, o cara que tenta fazer o trabalho como o Rogério faz, ele tem mais dificuldades, ele corre mais riscos, né? Mas começa agora a dar sinais. O São Paulo tem muito tempo essa estrutura com o Cutia, que nunca deu o retorno esperado, até porque vendia muito rapidamente os jogadores que apareciam. Agora tem alguns ali que talvez fiquem mais algum tempo e possam dar retorno técnico, né? E ele tem também uma questão, Rogério, que ele tem que saber usar, acho que ele está usando com esses garotos, que é o fato dele ser, se não o maior, um dos maiores ídolos da história do clube. Então, quando o Rogério, no São Paulo, chega para um garoto dele e fala, vai lá, você vai jogar assim e tudo, eu estou te bancando, eu sou o treinador, é mais ou menos como o próprio Renato no Grêmio. O Renato no Grêmio é um personagem especialíssimo, então ele vai lançar um jogador, o cara lá no Grêmio sabe que com a proteção, entre aspas, do Renato, o Rogério tem isso. Agora, o Rogério não é um cara tão carismático, não é um cara que joga futebol, não é um cara que tem assessor de imprensa que tenta fazer networkzinho ali para ganhar elogio de jornalista, como tem alguns por aí. Ele vai lá e faz o trabalho dele, né? Eu gosto, eu acho legal, assim, eu acho que o trabalho é que se impõe. E eu acho que hoje tem muito trabalho dele, dos jogadores, e acho que é importante a gente começar a entender uma questão também com técnicos como ele, como Paulo Souza, Vitor Pereira, esses caras que não repetem muito a escalação, que mudam muito o time de uma partida para outra, e às vezes o torcedor reclama, por que fulano não está jogando? Geralmente tem uma explicação. Pode ser uma questão física, pode ser um desempenho ruim no treinamento na semana, e de repente você tem um Calero e o Rigoni no banco, os caras entram e ajudam a resolver um jogo. Isso é muito comum no futebol europeu, você vê jogadores importantes que às vezes ficam de fora, porque não está desgastado, porque não está numa fase muito boa, ou até porque o técnico quer utilizá-lo num cenário diferente do jogo. Suportaria 30 minutos. Exato. Em alto nível. E eu posso pensar, eu posso querer ter o De Bruyne nos 30 minutos finais, quando o jogo já está mais espaçado, o adversário mais cansado do que no início, porque ele está com 60%, 70% da condição dele. E aqui no Brasil a gente despreza muito isso. A imprensa brasileira em geral já me despreza isso. Por que fulano não joga? Como se fossem máquinas. Não são máquinas. O futebol já é muito físico. E nessa temporada, essa avaliação vai ser mais importante ainda, porque a temporada vai ser mais louca do que já é normalmente por conta da Copa do Mundo. Muito espremida, muito apertada. Então, acho que hoje essa vitória é importante para o São Paulo para continuar também um trabalho. Porque se tropeça no São Bernardo ali, estava perdendo de 1-0, vai para os pênaltis, de repente perde nos pênaltis, nossa, aí nada presta, é tudo uma porcaria, aí a São Paulo Mimimi surge também do nada, né? E você certamente apoiaria a São Paulo Mimimi, pelo que eu te conheço. Então, foi uma vitória importante até nesse aspecto.